O Brasil vive atualmente a maior epidemia do vírus Zika já registrada em escala global. Apesar de apresentar sintomas mais brandos que o da dengue, a infecção por Zika pode acarretar sérios problemas neurológicos, fator que tem motivado a comunidade científica a aprofundar os estudos em busca de uma vacina e de medicamentos para tratar a doença. Zika vírus é o tema de hoje do Viver Ciência. 1,5 milhão. Esse é o número estimado de brasileiros infectados pelo Zika. O vírus é transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. A infecção ocorre quando a fêmea do mosquito pica uma pessoa com o vírus e depois se alimenta do sangue de outra que não tem o vírus. Entretanto, estudos recentes apontam que essa não é a única forma de transmissão. Existe um relato que o vírus pode ser transmitido também pela relação sexual e, mais recentemente, mostrou-se que o vírus está presente de forma ativa em grande quantidade na saliva e na urina. Ainda não existem dados que me caracterizem que essa transmissão pela saliva ela é eficiente. Portanto, isso deve ser levado em consideração. Cerca de 80% dos indivíduos infectados pelo Zika vírus não apresentam sintomas da doença. Os casos sintomáticos são caracterizados por febre, erupções na pele, coceira, cansaço físico e dores de cabeça e nas articulações. Sintomas que geralmente desaparecem entre 3 e 7 dias. A preocupação maior é quando o vírus ataca os sistemas imune e neurológico do paciente. Em indivíduos adultos, a principal complicação poderia estar relacionada com a síndrome de Guillain-Barré, ou seja, uma resposta imunológica ao vírus que resulta em paralisia e dificuldade respiratória. Já em gestantes, as complicações são mais sérias, ou seja, a microcefalia, que acaba resultando em nascimento de crianças com o tamanho do cérebro reduzido e com algumas complicações, como dificuldade de visão e audição. Não existe vacina para a infecção por Zika. O mosquito Aedes aegypti se prolifera livremente no país. E em breve, vamos receber cerca de 500 mil de turistas para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Essas circunstâncias acenderam o alerta para o risco da propagação mundial do vírus. Ele preocupa as autoridades nacionais e internacionais por conta da sua fácil disseminação. Ele demorou em torno de 1 ano para atingir todo o território brasileiro. Comparado com a dengue, que demorou 5 anos, essa infecção ela é bastante rápida. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre Zika vírus. Nossas convidadas são a doutora em Fármacos e Medicamentos, membro da Academia Brasileira de Ciências e professora da Faculdade de Farmácia da UFG, Carolina Horta Andrade, e a doutora em Química, especialista em docking molecular, a farmacêutica Melina Motim. Bem-vindas ao Viver Ciência. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade, é um prazer. Bom, o prazer é nosso, nós somos ao centro de Goiânia para saber quais são as dúvidas da população sobre esse assunto. Vamos conferir. Primeira pergunta na tela. Meu nome é Antônio, eu gostaria de saber como o Zika veio chegar ao Brasil. Então, o vírus Zika foi identificado pela primeira vez em Uganda, em 1947, na África. E um estudo recente, publicado numa revista internacional bastante importante, indica que o vírus veio para o Brasil em 2013, com a Copa das Confederações. Porém, vale ressaltar que o surto de Zika no Brasil começou em maio de 2015. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Maria Bela. Eu gostaria de saber qual a diferença entre dengue, chikungunya e Zika. Bem, a principal diferença entre essas doenças é em relação aos sintomas e as consequências que elas trazem. Né? A dengue é a doença que é a mais grave, porque ela pode levar a forma hemorrágica da doença, que pode levar à morte, mas também a chikungunya tem muito problemas em relação às articulações, inflamação e dores, que podem ser persistentes. E, no caso do Zika vírus, em relação às consequências, né? Tanto em relação aos problemas neurológicos causados no feto, né, de uma mãe que tenha sido contaminada, quanto em relação a doenças como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré.
E vale lembrar então que as 3 doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito e causam sintomas muito parecidos, que são febre, dores nas articulações, dores no corpo e erupções, né, manchas na pele. Ok, mais uma pergunta? Meu nome é Idelci e eu gostaria de saber se o Zika é transmitido por apenas um tipo de mosquito. Não, o Zika vírus ele pode ser transmitido tanto pelo mosquito Aedes aegypti, que causa a dengue, chikungunya e febre amarela, e também é transmitido por um outro mosquito que é o Aedes albopictus, que ele está mais presente em florestas e matas. Que é conhecido como tigre asiático, mas o principal transmissor do Zika é o Aedes aegypti. Ok, Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer um projeto de colaboração global que visa acelerar as pesquisas em prol de um medicamento anti-Zika. E no quadro Casulo de Ideias, Juliana e Valentina explicam o que deve ser feito para se combater o mosquito Aedes aegypti. Você não pode deixar nada parado. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre Zika vírus. Nossas convidadas são as pesquisadoras Carolina Horta e Melina Motim. Evitar o acúmulo de água em vasos de plantas, pneus e garrafas. Essa é a forma tradicional de se combater o mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, o Zika vírus. Mas a população também pode ajudar de uma outra forma, com um simples clique. Vamos conhecer melhor o projeto Open Zika, coordenado pela professora Carolina. Já pensou você, em sua casa, entre uma partida e outra de game, ajudar a descobrir a cura para o Zika vírus? Parece brincadeira, mas é real. O projeto Open Zika, capitaneado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, em parceria com uma empresa do ramo de tecnologia da informação, é uma pesquisa de colaboração global que visa obter um fármaco anti-Zika, utilizando a capacidade de processamento de computadores de voluntários. Você faz um download de um programa, então esse programa ele funciona também em smartphone e as pessoas, que acontece? O projeto ele vai alimentando, ele vai mandando cálculos, ele manda cálculos para os computadores das pessoas e utiliza. Quando seu computador não está sendo utilizado, ou você está fazendo qualquer outra coisa, ela só entra naquele momento, não te atrapalha. E ela manda pedaços de um trabalho maior e aí ela usa o seu computador, o poder dele, e retorna o resultado. Os cálculos em questão são experimentos que testam entre milhões de compostos químicos, quais podem ser capazes de interferir nas proteínas que o vírus Zika utiliza para sobreviver e se espalhar no corpo humano. Essa triagem virtual é extremamente mais rápida do que a realizada em laboratório convencional e pode ajudar os pesquisadores a focar nos compostos com maior probabilidade de produzir um medicamento antiviral eficaz. A ideia realmente é uma ciência colaborativa, né? Para a gente chegar no resultado, é para acelerar o processo, que demoraria 2 anos. Se a gente fosse fazer isso em outro lugar, a gente vai conseguir fazer isso em 4 ou 5 meses junto com a IBM. Só para ter uma dimensão, hoje, vai fazer quase uma semana do lançamento de projeto, a gente já retornaram quase 2 milhões de resultados. É um projeto aberto, então tudo que for descoberto nesse projeto vai ficar disponível para qualquer pesquisador no mundo, em qualquer área. Para ajudar, não precisa ser cientista nem doar tempo ou dinheiro. Basta acessar o site do projeto, o openzika.fg.br, do computador ou do próprio smartphone Android e instalar o software que realiza os cálculos quando o aparelho está inativo ou recarregando. Os pesquisadores garantem que o programa é seguro e não compromete o desempenho dos dispositivos. Fatores que estimularam o administrador Michel a colaborar com o Open Zika e com o progresso científico. Nesse caso, apoiar a ciência é apoiar algo que pode beneficiar toda uma população. Por isso que eu decidi baixar o programa e tentar ajudar de uma maneira fácil a resolver esse problema de saúde pública. Professora Carolina, esse tipo de iniciativa, né, de ciência colaborativa, ela já foi testada em outras oportunidades para outras doenças, com resultados bastante positivos, né? Fala um pouquinho para a gente a experiência que vocês estão tendo, no caso, com o Open Zika.
Isso, então é um projeto de ciência aberta, colaborativa. O World Community Grid já apoiou e apoia atualmente vários outros projetos para outras doenças como AIDS, ebola, malária, tuberculose e agora com o nosso Open Zika. Então, na verdade, é uma iniciativa que vai partir de todos os voluntários, todas as pessoas que queiram ajudar. Então, basta instalar o programa em seus computadores e vocês vão ajudar a acelerar essa busca por um novo medicamento para tratar o vírus Zika. Então, o programa já faz tudo isso no seu computador enquanto o computador não estiver sendo utilizado. Esse tipo de projeto já foi utilizado nesses outros trabalhos e isso conseguiu acelerar bastante a busca e a solução de problemas maiores que afetam toda a população. Melina, o Zika vírus é um problema recente do Brasil, né? Então a busca por um medicamento, por uma vacina ainda deve levar algum tempo, né? Existe todo um processo até chegar a um medicamento, a vacina, efetivamente falando. Mas a dengue ela já é uma questão histórica do Brasil, né? Há quantas anda aí a busca, as pesquisas por uma vacina para a dengue? Sim, as pesquisas, né, em relação à vacina da dengue, elas já vêm aí há mais de 30 anos, né? Mas atualmente se sabe que já estão sendo testados em humanos essa vacina, né? Inclusive o Instituto Butantan, aqui do Brasil, juntamente com os Estados Unidos, eles estão desenvolvendo uma vacina que vai ser testada já está terminando, está na última fase dos ensaios clínicos. E no Brasil já foi aprovada pela Anvisa uma vacina que é do México, foi produzida pela indústria farmacêutica Sanofi e ela vai começar a ser distribuída agora em junho de 2016, né? Então a partir daí eu acho que já é uma boa notícia em relação a isso, né? Com certeza. Carolina, dengue, febre amarela, zika, chikungunya. Como que o Aedes aegypti conseguiu se tornar tão eficiente na transmissão de tantas doenças? Essa é uma ótima pergunta. O mosquito Aedes aegypti é um mosquito que tem uma capacidade muito alta de se adaptar a diferentes adversidades, situações climáticas. Então, atualmente, ele consegue se reproduzir não só em água limpa, mas também em água suja. Ele consegue se alimentar não só durante o dia, mas também durante a noite. Então, considera-se que é um mosquito que se adaptou muito bem à vida urbana e consegue conviver muito bem com os humanos. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais o mosquito conseguiu se tornar um bom transmissor desses vírus. Acontece uma espécie de simbiose entre os vírus e o mosquito Aedes aegypti. Melina, o que se sabe sobre a transmissão do Zika vírus por outros meios, como por exemplo através da relação sexual? Atualmente sabe-se que a relação sexual é uma forma de transmissão. Já foram identificados o vírus em saliva, em urina, mas ainda precisam estudos para saber como ocorre se pode ocorrer transmissão através desses meios. O que se sabe, então, é em relação à relação sexual, transmissão de mãe para feto e em relação à transfusão sanguínea. Ok. No Brasil, ele é chamado de mosquito da dengue. Na maioria dos países, mosquito da febre amarela. O Aedes aegypti, nome que significa odioso do Egito, é considerado uma das espécies de mosquito mais difundidas do planeta. Vamos conferir algumas peculiaridades sobre esse inseto. O Aedes aegypti é um velho conhecido dos brasileiros, mas existem curiosidades sobre o mosquito que talvez você não saiba. Vamos ver 5 delas. Apenas o mosquito fêmea se alimenta do sangue animal, sobretudo humano. Ele precisa de sangue para produzir ovos e se reproduzir. Já a alimentação do mosquito macho inclui frutas e vegetais adocicados. O mosquito tem o hábito de picar o ser humano no começo da manhã ou no final da tarde, nas regiões dos pés, tornozelos e pernas. Isso porque ele costuma voar a uma altura máxima de meio metro do solo. O barulho que o Aedes aegypti faz é parecido com o do pernilongo, e a picada não provoca dor. O motivo? O mosquito aplica uma substância anestésica no local da picada. Esvaziar recipientes com água não elimina por completo a possibilidade de existência de criadores do mosquito. As larvas do Aedes aegypti conseguem sobreviver por até 3 meses sem contato com a água. Os animais de estimação não são suscetíveis a dengue, zika vírus ou chikungunya.
Porém, o Aedes aegypti pode transmitir uma doença fatal para cães e gatos, a dirofilariose, popularmente conhecida como verme do coração. O parasita provoca o enfraquecimento do músculo cardíaco dos animais. Fique ligado, VV Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. O assunto de hoje do nosso programa é Zika vírus. Aedes aegypti, Aedes aegypti, Aedes aegyptis. As crianças têm alguma dificuldade com o nome, mas conhecem bem os perigos que o mosquito representa. A Valentina, de 6 anos, e a Juliana, de 7, explicaram pra gente o que deve ser feito para combater esse inseto. Vamos ver. Eu sou Juliana, tenho 7 anos. Meu nome é Valentina e eu tenho 6 anos. Juliana, o que é o Zika? Zika é um animal, um bicho, um mosquito. É o mosquito da dengue. E o que ele faz? Ele pica a gente e a gente fica doente. Você fica com muita bolinha no corpo. Ela fica com febre e com gripe. E por que esse nome Zika? Zika porque é uma doença que tem a ver com Zika. Zika é um nome. Aí a pessoa fica zicada? Não fica zicada. O que a pessoa deve fazer para evitar ser infectada? Usar repelente, calça e blusas de mangas compridas. Você não pode deixar nada parado. Você não pode jogar nada no mato. Não deixar água parada. O que mais? E também instalar portas na janela. Qualquer mosquito transmite o Zika? Não. Qualquer não. Mosquito da dengue. E outros. E como que chama o mosquito que transmite o Zika? Mosquito da dengue. Como que a gente faz para matar esse mosquito? A gente tem que pedir para a mamãe matar ele e o papai. E você ajuda de alguma forma a combater esse mosquito? Ajudo. Eu deixo a casa limpa. Todos os quartos arrumados. As pessoas também têm que ajudar, mas nem todas as pessoas ajudam. O importante é ajudar o país. Afinal, por que o nome Zika e qual é a importância de se envolver as crianças no combate ao Aedes aegypti e ao Zika vírus? O nome Zika ele veio a partir da floresta. Isso, da floresta Zika, que é originária da África, de Uganda, isso. E a importância de envolver as crianças nesse debate. As crianças são muito importantes porque elas levam informação para as casas, né, para os familiares, e conseguem divulgar isso de uma forma mais eficiente, envolvendo todo mundo. E também em relação da formação de pessoas mais conscientes para o futuro, né? Professora Carolina, o Aedes aegypti já foi erradicado do Brasil na década de 70, mas ele acabou retornando e parece que a situação saiu fora do controle, né? As políticas governamentais não estão surtindo o efeito desejado. O que precisa ser feito para erradicar de uma vez por todas esse mosquito do nosso país? Erradicar de forma total o mosquito Aedes aegypti é praticamente impossível. O que a gente deve fazer é toda essa política de conscientização para manter o nível, né, a população de mosquito num nível mais baixo para evitar as epidemias. Então, no caso, a gente realmente precisa das crianças para ajudar nessa conscientização em questões básicas de higiene, de cuidados na nossa casa e cuidados principalmente com lixo em terrenos baldios. Então, a partir daí, a gente vai conseguir manter os níveis de mosquito em um nível baixo para que não possa causar uma epidemia no mundo.
Carolina, em breve o Brasil, mais especificamente falando do Rio de Janeiro, vai receber um evento mundial, né, que é a Olimpíada, né? Existe a expectativa de atrair aí cerca de 500 mil turistas, né? E um grupo de cientistas solicitou que o evento fosse transferido para outro país ou adiado por conta do risco de uma propagação global do Zika vírus. Afinal, esse risco, ele existe? É um risco real? Na verdade, não é bem assim. Isso é um alarme muito grande, né, que tem sido levantado, mas agora recentemente, acho que semana passada, a Organização Mundial de Saúde declarou que não há esse risco tão grande. Por quê? Nós estamos entrando no inverno e é um período em que o mosquito Aedes aegypti não se reproduz tão fortemente. Então a gente vai ter aí uma possibilidade de transmissão de Zika, obviamente, de dengue também, mas não é de se alarmar em grande escala, porque essa transmissão não vai ser tão alta devido justamente às condições climáticas que estaremos enfrentando no inverno. Uma questão importante que tem sido bastante levantada é que, com essa mobilidade muito grande de pessoas do mundo todo que vão estar vindo para o Brasil, há a possibilidade real da introdução de 20 novos vírus no Brasil com as Olimpíadas. E isso sim, na minha opinião, é bastante preocupante. Vamos falar mais um pouquinho do Open Zika? Sim. Quais são os resultados que vocês têm observado até o momento? Nossa, isso é muito interessante. Iniciamos o projeto em maio de 2016 e até o momento nós já temos resultados bastante interessantes. Então nós já conseguimos fazer 130 milhões de rodadas de dockings, que são essas buscas por interações entre compostos, substâncias que possam ser medicamentos, com as proteínas do vírus Zika. Então, com o projeto Open Zika, a gente vai conseguir acelerar bastante essa busca computacional inicialmente por substâncias promissoras e num segundo momento, que acredito que daqui a uns 6 meses, nós já estaremos então testando esses compostos em ensaios em laboratório no vírus Zika. E esses resultados, eles ficam disponíveis para pesquisadores do mundo todo poder colaborar, poder ajudar? Isso também é uma característica bastante importante desse nosso projeto, que é uma ciência aberta. Então, a partir do momento em que a gente recebe os resultados, os voluntários, a gente processa esses resultados, a Melina, então, já está colocando esses resultados disponíveis na internet. Então, qualquer pessoa no mundo, qualquer pesquisador ou empresa que queira contribuir ou que queira acelerar na busca de um medicamento para o Zika, vai ter acesso, então, a esses resultados que estão sendo já disponibilizados na internet. Eu vou deixar o espaço aberto para vocês, então, fazendo o convite para o nosso telespectador para baixar o programa e ajudar, então, o Open Zika. Certo, então eu gostaria de convidar todos vocês para entrarem no site www.openzika.fg.br. Acessem lá, tem como as instruções de se instalar o programa, o passo a passo para se instalar o programa. Vocês instalem o programa no computador ou no celular de vocês e toda vez que não estiverem utilizando o computador ou celular, o programa automaticamente ele começa a fazer esses cálculos que são bastante importantes, então, nessa busca de um novo medicamento para o Zika. Assim que os resultados terminam, o programa automaticamente devolve esses resultados para a gente aqui na UFG, que vamos então começar a analisar, processar os resultados para podermos então acelerar nessa busca por um medicamento para o Zika. É importante falar que também não precisa a pessoa ter nenhum tipo de conhecimento em ciência nem nada, é só instalar o programa e ele faz tudo sozinho. Sabe, você não precisa ter nenhum tipo de... Maneira muito fácil de ajudar, né? Isso, exatamente. Então agora ninguém tem mais desculpa para não ajudar, não acelerar nessa busca, nessa luta contra o Zika. Todos podem ajudar, basta clicar lá, entrar no nosso site, baixar o programa e começar então a utilizar então o Open Zika nos seus computadores. Ok, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação da professora Carolina Horta no nosso programa. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui nesse programa tão interessante e podemos então divulgar um pouquinho o nosso trabalho que estamos fazendo na UFG. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço também a participação da pesquisadora Melina Motim. Muito obrigado, Melina. Obrigada pela oportunidade de divulgar ciência, é muito importante. Com certeza. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!